Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa 76ª aula do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula no finalzinho de manhã da quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. E hoje nós iremos conhecer um pouquinho do senhor Maurice Gontran, que dá uma mensagem, uma comunicação, aliás, muito elucidativa, muito rica para os nossos estudos. Então, vamos primeiro conhecer um pouco, o que é possível sobre o senhor Maurice Gontran. Ele foi filho único, falecido com 18 anos, então morreu bem jovem, de uma infecção no pulmão. Inteligência rara. A propósito, essa infecção no pulmão, durante o texto todo, não se tem assim uma informação mais precisa. Eu entendi que foi de tuberculose ou pneumonia grave na época, nós estamos aqui em 1860 e alguma coisa, Na época não havia muito medicamento preciso para essas afecções, Então, inteligência rara, razão precoce, grande amor aos estudos, caráter doce, amante e simpático, ele possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Seus estudos terminaram cedo, com o maior sucesso, e ele trabalhava na escola politécnica. Para seus pais, sua morte foi a causa de uma dessas dores que deixam traços profundos e tanto mais penosas quanto tenham sempre sido de uma santa delicadeza. Atribuíam seu fim prematuro ao trabalho para o qual o impeliram e se repreendiam. E aí os pais diziam, a que diziam, os pais dele, serve-lhe agora tudo o que aprendeu? Melhor fora que tivesse permanecido ignorante, porque disso não necessitaria para viver. E, sem dúvida, estaria ainda entre nós, consolaria a nossa velhice. Se conhecessem o Espiritismo, sem dúvida, raciocinariam de outro modo. Mais tarde, aí encontraram a verdadeira consolação. E aí segue a comunicação dele. Dá para perceber que os pais tinham recursos, uma vez que eles atestam aqui que ele nem precisaria trabalhar, que daria para viver, os pais o manteriam, mas filho único, não esqueçam que ele era filho único, foi filho único, e aí, claro, como é de praxe, filho único tem assim uma super proteção, um super cuidado dos pais, para o bem ou para o mal, é dessa forma. Os pais, então, claro, com uma tristeza indizível, perder um filho em tão tenra idade, realmente, quem não já conheceu casos assim, de pessoas que perderam filhos em tenra idade, o sofrimento é indizível, é indizível. Realmente só a fé no futuro, só a crença numa filosofia tão maravilhosa quanto é a doutrina espírita, pode-se ter uma perspectiva diferente em torno da morte, que é algo muito complicado ainda para nós. Bom, a comunicação seguinte, Kardec informa aqui, foi dada pelo filho a um de seus amigos. Então ele deu uma comunicação para um amigo dele, alguns meses depois da sua morte. A pergunta foi a seguinte, primeira pergunta: meu caro Maurice, a terna afeição que tinhas por vossos pais faz com que eu não duvide do vosso desejo de levantar a sua coragem, se isso está no seu ou no vosso poder. O desgosto, eu diria, o desespero em que a vossa morte os mergulhou,
altera visivelmente sua saúde e lhes faz se desgostarem da vida. Algumas boas palavras vossas, sem dúvida, poderão fazer renascer neles a esperança. Aqui a pergunta muito prática, muito lógica de um amigo dele, amigo íntimo, que conhecia os pais também, que estava acompanhando a dor, né, a penúria dos pais. Então vejamos a resposta do senhor Morris. Meu velho amigo, esperava com impaciência a oportunidade que me ofereceis para me comunicar. A dor dos meus pais me aflige, porém ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. É em convencê-los dessa verdade que deveis vos interessar, e a isso chegareis certamente. Era necessário esse acontecimento para levá-los a uma crença que fará a sua felicidade, porque ela lhes impedirá de murmurarem contra os decretos da providência. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético a respeito da vida futura. Deus permitiu que tivesse essa aflição para tirá-lo do seu erro. Então já vemos aqui nessa primeira parte da resposta, né, do senhor Maurice Gontran, primeiro a lucidez dele em face da morte, né, a lucidez e a aceitação perante os desígnios da providência, a consciência muito lúcida também perante aos pais, né, que não tinham fé no futuro, que não tinham certamente ainda fé nem crença na reencarnação, e também uma lucidez muito contagiante, até comovente, com relação ao propósito, né, a submissão à vontade de Deus, né, ao propósito da providência divina, ao fato de entender que até a brevidade da vida dele, né, pois ele morreu com 18 anos, até isso o entendimento dele que fez parte de um plano, de um planejamento mais importante, né? Muito interessante mesmo. Bom, e aí ele continua aqui. Nós nos reencontraremos aqui, neste mundo onde não mais se conhecem os desgostos da vida e onde os precedi. Que ele está falando que os pais dele vão encontrar-se com ele de novo, né? Mas dizer-lhes bem que a satisfação de ali me reverem, né, lhe será recusada como punição por sua falta de confiança na bondade de Deus. Ser-me-ia mesmo interditado daqui até lá comunicar-me com eles enquanto estiverem ainda na terra. Então, interessante, né? Como assim? Primeiro, essa ideia de punição ainda, né? Muito recorrente, mas há espíritos ainda muito devotados à religião, espíritos ainda, e muitos de nós ainda somos assim, espíritos ainda que têm em Deus um pai punitivo. Fomos educados dessa forma, né? Daí essa expressão do senhor Maurice muito clara, né? E muito interessante também essa consciência dele de que só vai poder comunicar-se com os pais, entendi aqui que diretamente, quando eles mudarem de consciência, quando eles passarem a ver um mundo diferente, né? Um mundo talvez mais lúcido, como a doutrina espírita, como a filosofia espírita e a ciência espírita nos mostra. E aí ele continua. O desespero é uma revolta contra a vontade do Todo-Poderoso, e o que sempre é punida pelo prolongamento da causa que levou a esse desespero, até que se esteja, enfim, submisso. O desespero é um verdadeiro suicídio, porque mina as forças do corpo. E aquele que abrevia os seus dias com o pensamento de escapar mais cedo às opressões da dor, prepara para si as decepções mais cruéis. Ao contrário, é manter as forças do corpo para que é necessário trabalhar para suportar mais facilmente o peso das provas, né?
Nada mais interessante do que isso, né? Você submeter-se às leis de Deus, né? Eu sei que a morte é um tema muito complicado. Quem já perdeu entes queridos sabe que é duro, é difícil mesmo. Mas olha uma mensagem aqui desse Espírito nos dizendo: tem calma, confia em Deus, submete-se à vontade de Deus. Isso é fascinante, isso é realmente tudo. Vamos pensar sobre isso. Bom, como a mensagem dele é longa, vamos encerrar aqui e deixar a segunda parte para a próxima videoaula. Eu acho que já tem muita coisa aqui para refletir, não é verdade? Então, era essa a aula de hoje. Continuamos na próxima semana. Beijo no coração, amemos-nos como Jesus nos amou. Isso é importantíssimo. Tchau e até a próxima.